Salve, salve, sejam bem-vindos novamente para mais um episódio do nosso Publicast, aqui no Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Meu nome é Marcel Moreira, sou professor dos cursos de Publicidade e de AD. E temos aqui, né, no semestre passado, a gente fez um fechamento de semestre bem bacana, né, gravamos alguns episódios, e hoje a gente vai fechar o ano com uma convidada bem especial do nosso coordenador, professor Renato Campos, né, que é a Nayá Sá de Câmara. Seja muito bem-vinda, eu vou falar bem brevemente aqui, né, da Nayá, né, a Nayá é professora pesquisadora do Centro Universitário de Franca. A Nayá é professora e pesquisadora, participa de grupos de estudo, né? Isso. E ela vai falar um pouquinho mais com detalhes da carreira dela e a gente vai bater um papo aqui sobre esse novo profissional da comunicação, né? E ela Isso. vai contar bastante coisa que ela tem aqui de experiência. Seja muito bem-vinda, Nayá. Obrigada, Marcel. Eu estou pensando aqui, né, será que eu falo ouvintes? Eu amo rádio, né, então eu estava pensando agora que eu estou no rádio, isso é muito É maravilhoso. muito parecido, você tinha É o comentado. podcast desculpa. Não, você tinha comentado que é o primeiro podcast que você grava, né? É meu primeiro. Então, assim, a minha paixão pelo rádio é desde menina, né, e ver o rádio tão presente na era digital, então eu brinquei e pensei: "Será que eu vou falar ouvintes?" Acho que sim, né, São porque ouvintes, são estão assistindo a ouvintes, gente, né. porque a gente vai colocar também no Tam YouTube. Então, olha é, só que é. tá muito dentro do que a gente vai falar um pouquinho Isso, hoje aqui, né? isso. Aqui, quando eu era aluno de publicidade, a gente tinha a Rádio 79, que era AM. Então, eu também gosto do rádio, participei, gravei coisas lá, Legal. né? Mas com certeza você vai contar quem que é esse novo ouvinte, né? E Isso. como esse profissional de comunicação precisa se comunicar, o que que ele precisa saber para poder atingir esse público, né? É. Então, conta um pouquinho de ti. Então, quando aliás, agradecer o Renato, né, o professor Renato, pelo convite também, a você. E eu fiquei pensando, né, a minha vida inteira eu trabalhei com formação profissional, Bacana. né. Eu coordenei cursos de graduação, pós-graduação, em diferentes níveis e atuo ainda como professora, justamente nessa área de formação profissional em nível de graduação. E a gente vem acompanhando as modificações pelas quais o profissional em si, né, não especificamente só o da comunicação, mas o profissional de nível superior, seja ele engenheiro, médico, enfim, Uhum. né, como essas competências vão se transformando ao longo do tempo, né. Então eu achei legal falar sobre um pouquinho sobre isso, especialmente na nossa área, na área da comunicação, porque se a gente pensar assim, né, segundo tantos pesquisadores, né, como McLuhan, entre outros, muda a comunicação, muda o mundo, né. Exato. E então, eu gosto de falar, nós somos o centro do mundo, nós da comunicação. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente pensar quais são as mudanças pelas quais a comunicação passa hoje. E é o que eu estudo, pesquiso na UFSCar, pesquiso em Franca, nessa área, né, das transformações pelas quais, então, não é ouvinte, mas também é um telespectador, esse universo multiplataformas, né, no qual a gente está inserido. E então acho que primeiro a gente tem que pensar os impactos que as tecnologias de comunicação causam na formação profissional, né, que é o que a gente pesquisa bastante, né, nessa área. E depois, claro, que obviamente, nós da comunicação fomos um dos mais afetados, Com certeza. né, nesse processo. Então, acho que a minha formação é essa. Primeiro, porque eu trabalho com cursos de formação, principalmente na área de comunicação, e também porque faço essas pesquisas, né, para entender essa relação entre a comunicação, suas mudanças e os impactos, né, nas formas de vida profissional, no desenvolvimento regional, enfim, no mundo, né, de modo geral. Muito bacana. Eu lembro que a gente teve nosso primeiro contato, estava te lembrando, né, porque são tantos alunos, tantas pessoas que pesquisam, né, no grupo de pesquisa lá na UFSCar, Isso. e eu lembro que a gente falava de séries, de filmes, e era muito bacana. E você tinha comentado aí agora sobre autores, né? E é legal porque tem autores dos anos 70, 80 falando dessas mudanças. Conta um Isso, pouquinho disso aí, porque para os isso. alunos, né, para quem hoje está na graduação, acho que imagina, poxa, é coisa muito atual, mas não. Faz tempo que estão falando sobre isso, né? É, porque eu costumo mostrar para os alunos, né, cada vez que muda uma tecnologia de linguagem, então você imagina do oral para o escrito. Do escrito para o impresso, do impresso para o eletrônico, mídias móveis e era digital, né, como que tudo no mundo se transforma a partir dessas relações. Então,
os teóricos da comunicação, os teóricos da linguagem falam, né, o McLuhan que eu citei, porque ele foi um profeta, né, Muito famoso. e eu acho que isso que você disse é muito importante, porque a gente mostra exatamente isso, né, são questões, autores que já falaram sobre questões atuais na década de 50, na década de 60, então a gente precisa dessa base, né, que aliás é uma das características da formação profissional, né. Eu acredito que sem uma fundamentação teórica sólida, você não tem como atuar profissionalmente num nível, sobretudo, por exemplo, hoje da inteligência artificial, no Sim, mundo, sim. né, tá cheio da arte de ser feliz na internet, né, de gente ensinando a fazer isso, fazer podcast, fazer isso, fazer aquilo, né, sopa de abobrinha, ginástica, mas o profissional que vai atuar no mercado, que vai ter diferenciais importantes, ele tem que ter essa fundamentação teórica, né, seja ela dos clássicos até os contemporâneos, né, então é bem legal, eu acho que é uma das principais características que eu defendo, né. Que a gente tem vários olhares, né. Entender quem é esse público, entender as ferramentas. É claro que quando a gente vai buscar, né, os teóricos, eles vão dar a grande base. E aí a gente Isso, vai encontrar as novas tecnologias, um aplicativo, um TikTok da vida, né. é. Eu acho que lá atrás eles não pensavam que as pessoas iam ficar fazendo, caretas ou dancinhas para receber, eh, alguns símbolos e ganhar dinheiro com isso. Claro, É. não foi exatamente isso, mas a essência ali, né, de tudo isso que acontece, tem que ser estudado. E como você vê isso? Nessas coisas atuais, né? Porque assim, como eu falei, se do escrito para o impresso causou uma modificação, imagina a modificação pela qual a sociedade passou com a TV. Eu Muito. sou da geração que os professores falavam que a TV ia me destruir, que eu nunca mais ia ler, enfim, né. Sempre tem aqueles tecnofóbicos, né, aqueles que acham que a mídia é do mal, que destrói as pessoas, que ninguém mais escreve hoje por causa da internet e coisas por aí, Uhum. né. Agora, então, toda a transformação de tecnologias, de linguagens, muda o mundo, como eu disse. Agora, o que que acontece hoje? As transformações que a era digital provocou são devastadoras. São muito maiores do que as modificações que a TV causou, que o rádio causou, né. Então, por isso que hoje as transformações são nesse nível também exponencial, né, em todos os sentidos. Então, como você falou, a questão dos meios, por exemplo, né, que então hoje a gente vive no universo das plataformas, e essas plataformas elas vão criando diferentes caminhos, né, e aí, por exemplo, pessoal que estuda o novo capitalismo de plataformas, né, então você tem a uberização do trabalho, você tem diversas Uhum. questões aí negativas de um ponto de vista. Então sempre, né, então eu acho que as teorias elas vão mostrando para a gente, vão desvendando os mistérios, né, porque realmente as mudanças da era digital são devastadoras. Sejam pelos aplicativos, seja pela rapidez, né, acelerada que as modificações ocorrem. Há um ano, eu assisti no jornal da IPTV a primeira neurocirurgia no metaverso feita aqui no São Lucas. Olha. Isso é maravilhoso, né, isso é maravilhoso. Então, são devastadoras as mudanças. E, então, acho que primeiro a gente tem que entender como essa comunicação hoje, o que a era digital provocou nela, né, então aceleração, multiplataformas, multitelas. A gente fala que as principais modificações são a ubiquidade, né? Uma das mais importantes, que é você estar ao mesmo tempo, no mesmo, em diferentes lugares. Se você estudar psicologia, né, que eu sei que você está Sim. estudando, quando você Hum. mexe na relação tempo-espaço do sujeito, você desequilibra esse sujeito em todos os níveis, porque é o tempo e espaço que me centraliza, né? E a vida digital desestabiliza isso. Então, são grandes modificações básicas que a gente sobre as quais a gente nem nota, né, nem pensa, que a gente sabe dos algoritmos malignos, a gente sabe Uhum. toda essa questão aí, mas tem muitas modificações outras, né. Então acho que antes é importante a gente entender o que está acontecendo, né, de que como que isso interfere neurologicamente, psicologicamente, economicamente, politicamente. Né, política é um exemplo das Perfeito. mudanças, né. Exatamente. E então acho que primeiro a gente precisa entender essas mudanças devastadoras que a comunicação provocou, a comunicação digital,
provocou no mundo. Então isso tá muito claro. Nossa, a gente tem um leque muito grande. Então eu vou te perguntar, o que você já estudou, né, não tudo, mas coisas assim que foram relevantes para contar pra gente, e o que você tem estudado, pra gente nichar isso aí e E poder falar mais claro, sobre o isso, assunto. isso. Então, aí se a gente pensar nessa forma, nesse mundo, né, que mudou em níveis plus, né, a gente então vai chegar nessa formação profissional. Então, eu, por exemplo, acho que a gente não daqui a pouco não deve mais ter cursos, então assim, por exemplo, rádio, TV, publicidade, jornalismo, segmentados. Por quê? Porque para nós, o profissional da comunicação é um profissional múltiplo, Exatamente. complexo, que não vai só saber falar no rádio, ou criar um podcast, ou criar um flyer, ou um outdoor, né, mas é um profissional que vai ter que criar um game, que vai ter que criar uma série para Netflix. Então as competências e habilidades hoje são muito mais complexas também. Pode chegar até a ser o showrunner, né. É, Olha é, só. é, é. Então eu acho que eu acredito num curso de comunicação. Sim. E dentro desse curso de comunicação, né, eu acho que primeiro começa com essa formação, que é o que a gente está falando, né. Uhum. Por quê? Nenhum curso de formação, por exemplo, se você pensar em 4 anos, vai dar conta de estar atualizado do ponto de vista das transformações que as mídias, as Nunca tecnologias está, vêm. né. A gente dá Nunca. disciplina, por exemplo, de mídias digitais, que é um nicho ali, né. É, No outro semestre, já caiu são a outras mídias muitas outras digitais, coisas, né. né. Exatamente. Então, o que que eu acho? Eu acho que primeiro o curso de graduação tem que dar uma base teórica, uma base forte, sólida, para que ele consiga entender depois o TikTok. Porque talvez quando ele se formar daqui 2, 3 anos ou daqui um mês, um segundo, nasça uma nova plataforma, uma outra característica, né. Exato. Então eu acho que às vezes as formações profissionais acham que muito é questão de mídia, 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 eu tenho que atualizar, eu tenho que saber mexer. As ferramentas, elas são ferramentas. Uhum. Até por conta disso, né, que aí já vai vir a era digital, dos chats GPTs da vida, as ferramentas estão, inteligentemente artificiais, né, Sim. estão substituindo a gente. Então, essa preocupação que o profissional da comunicação tem muito com a parte técnica, com a mídia, é importante, óbvio, né, mas eu acho que ela vai um pouco antes disso, por causa eu brinco com o pessoal de TI. Eu acho que o profissional de TI é o que fica mais louco tentando correr atrás do que está mais novo hoje, né, da Sim. cada segundo. Mas nós da comunicação também, né, porque tudo está mudando tão rapidamente que se a gente não tiver, então, essa formação sólida e depois essa capacidade de continuar eternamente estudando, eternamente lendo, porque as mudanças vão ocorrer de modo que a gente vai ser impactado se a gente não tiver, né. E então, por exemplo, no meu caso, um dos cursos que eu ofereço é na área de produção de conteúdo. Uhum. E aí, quando eu fui montar meu portfólio, eu pensei: "E agora? Como que eu vou fazer na era do chat ChatGPT?", né. Então, veja, essas atualizações a gente vai fazendo, né, diante Sim. dos desafios. Mas se você tem um sólido caminho formado, entende o que está acontecendo, né, eu acho que é um pouco por aí, Marcel, que a gente vai começando a afunilar esse caminho, né. Tem bastante coisa para ser estudado e tem também você estava comentando, Nayá, o aluno tem lá, né, consegue essa base sólida, sai da graduação, ele tem que ter esse perfil aí também de pesquisador, de É, curioso, é, começar, acho que entrar de cabeça com esse mundo de pesquisa. Fala um pouquinho como é esse processo pra gente. legal. Primeiro que eu costumo mostrar para os alunos, como professora de pesquisa em comunicação, que ser pesquisador é ser profissional. E aí, às vezes, por conta de ser pesquisador também é uma profissão, né, é um caminho, a gente não pode perder antes de que para ser um profissional eu preciso ser um pesquisador, seja eu preciso pesquisar a comunicação, eu preciso pesquisar o corpo humano antes de compreender, para compreendê-lo. Então eu vou estar sempre eternamente ser esse pesquisador desse cara que vai questionar, que vai investigar, que vai procurar saber. E aí o outro caminho seria da pesquisa científica.
mesmo, né, que Uhum. é um campo aí que entra depois da graduação, para o mestrado, para um doutorado, né. Então, por exemplo, eu sou professora num programa de mestrado em desenvolvimento regional do Centro Universitário de Franca, do Unifacef. Eu sou pesquisadora no grupo de pesquisa Gêmeos da UFSCar. Eu sou pesquisadora do grupo de pesquisa de trabalho de semiótica da Associação Brasileira de Linguística. Então, eu sou pesquisadora profissional, Uhum. né. Mas e aí sim, né, você tem esse campo de atuação que você pode, né, tanto no nível acadêmico quanto de mercado, né, porque é legal a gente mostrar essa questão também, né, porque você também pode trabalhar como pesquisador no mercado, né, Sim. atuando como análise de mercado, análise de Eu acho que no marcas. mercado acaba aparecendo muito mais os outros pesquisadores, não é? Ou a gente tem até um destaque? Eu acho que mistura, sabe. Tem um equilíbrio? Esses dias conversando, aliás, um Hum. dos artigos que eu orientei esse ano, lá no Facef, foi em relação à formação profissional na era da inteligência artificial. Então eles Uhum. fizeram um questionário com donos de agências de franquia, Tá. né. E então, essa demanda do mercado, né, que exige, então a gente pensa quando você pensa em demanda de mercado, a gente pensa muito na parte técnica, Tá. né. E por essa pesquisa, e aqui conversando também com os donos de uma agência aqui de Ribeirão, eh, ele fala que justamente o que está faltando, o que faz diferença dos profissionais que atuam lá na agência dele, é a formação teórica. Tanto que a gente tem ex-alunos lá, é uma agência composta por quase 80% de ex-alunos Olha. nossos aqui em Ribeirão, e são alunos premiadíssimos, e por conta dessa sólida formação. Então, a gente às vezes também fica muito demanda do mercado, achando que é sempre o prático, Uhum. né. Existe, claro, Sim. né, mas eu brinco com os alunos, né. Então, em que espaço, que lugar você quer ocupar na agência, vamos dizer, se for agência, né, se for publicidade, mas a gente está falando de comunicador do modo geral, né. Esse profissional que não precisa só trabalhar numa agência, ele pode trabalhar numa universidade produzindo conteúdo, ele pode trabalhar no Hospital São Lucas produzindo Tem conteúdo. multifunções, como você É comentou anteriormente, né? multifunções. Exatamente. Ele é um Então comunicador. então a pesquisa ela ajuda, né, nesse caso. E agora existe esse caminho oficial, né, pelo qual o aluno vai percorrer, que então Uhum. ele vai e o mercado tem feito diferença essa formação acadêmica. É isso que eu queria chegar, né. Essa formação acadêmica para a agência de publicidade, no caso, que é onde eu tenho, né, contato Uhum. esse ano, fez a diferença, faz a diferença dos profissionais. E é bem bacana, né, porque as pessoas que vão prestar concurso têm lá, né, se eu tenho mestrado, eu tenho lá um ponto a mais. Eu estava comentando antes de ter mais visibilidade ou não, a gente vê muitas entrevistas falando da área de saúde, outras coisas. E quando a gente vai É, falar, por exemplo, de série, de comunicação e tudo mais, a gente vê mais a prática. Então é legal ver esse outro lado, que é, pode ser pesquisado, que tem que ser pesquisado. E é um recorte, né, Nayá? O que está é. acontecendo no momento, porque pode ser que daqui a pouco, e vai acontecer, um monte de mudança. É. É, a gente precisa que é a grande dificuldade, não minha nem sua, mas de nós todos que vivemos na área de formação profissional em nível superior, é a relação teórico-prática, Sim. que é o sucesso da formação, que é do meu ponto de vista. Você nem pode ser na prática, porque senão você vai ser morto, substituído e vai ser um técnico escravizado, vamos dizer assim, brincando, né. Sim, sim. Você também não pode ser só teórico, porque você fica no nível da abstração e muita teoria não se aplica, muita coisa. Então, você tem que ter essa relação com o peso da fundamentação teórica, que eu ainda acho que tem que ter um peso fortíssimo. Repetindo, por quê? Porque a parte prática da nossa área se transforma cada segundo. Tem uma nova plataforma, cada segundo tem um novo. Sim, sim. Então, eu falo, né, eu trabalho com o conceito de letramentos, transmídia, que é essa capacidade de comunicação nesse universo, né, digital no qual a Uhum. gente está inserido. O letramento digital, que é a capacidade de lidar com a tecnologia, né, cada vez que eu entro numa nova plataforma, cada vez que eu entro num novo espaço, eu chego à conclusão que hoje o letramento digital é o menos importante desse aspecto, porque tudo é muito intuitivo. Uhum.
tudo já está planejado, né, então existe esse lado. Agora, por exemplo, a questão de interpretação ético-ideológica, a questão de outros aspectos importantes desse letramento digital, é que vão fazer a diferença do Exato. profissional. Não sei se eu Muito fui bacana. clara. Sim, sim, muito claro. E acho que paralelo a isso também tem os eventos, né. Eu lembro lá no grupo de pesquisa, um dia um evento com um diretor do G1. É, Vamos lá, vamos discutir o que está acontecendo. é. Esses trabalhos sendo levados para serem premiados, apresentados. Fala um pouquinho como é esse processo também. Inclusive lá na Géminis, a gente faz parte de um grupo chamado Obtel Brasil, que é um observatório de teledramaturgia, que envolve, acho que são 13 países, agora eu não me recordo. Ele é sediado com a professora Maria Imaculata Lopes na ECA, na Escola de Legal, na Comunicação e USP. Artes. São várias universidades do Brasil e nós somos o braço do Gêmeos, né. Uhum. E, por exemplo, quem banca a nossa pesquisa, o anuário, nossos eventos, é a Globo. Então a Bacana. própria Globo tem o braço, né, da Central Universidade, Globo Universidade, Uhum. onde as nossas então sempre os autores das novelas vão dialogar com a gente vai dialogar com a diretora de marketing da Globo, com a diretora do departamento de responsabilidade social. Então, esse casamento mercado e pesquisa, ele é frutífero, né, e ele pode ocorrer cada vez mais. A gente tem aqui, por exemplo, o Supera Parque, que é um parque de tecnologia aqui da Sim, USP, sim. né, muito importante. Eles trabalham com o conceito de inovação como? Com braços amarrados às universidades. Então eu acho que esse caminho é sempre muito legal. Muito bacana. Falando da Globo aí, eu lembro que a gente estava quando eu estava no grupo de pesquisa, a gente estava pesquisando sobre aruandas, Aruanas. né, aruanas e outros mais que são sensacionais. E ao mesmo tempo também existe uma integração com outros cursos, né. No caso, por Existe. exemplo, ali da UFSCar, né, você está sempre ali do lado do pessoal da linguística, que tá também com trabalhos muito bacanas, e que podem ser discutidos, podem ter aquela troca muito bacana. É, porque, por exemplo, bom, só para esclarecer, né, a gente trabalha com audiovisual, com a produção de Uhum. conteúdo audiovisual, que é hoje a linguagem não está 100%, obviamente, mas é uma das linguagens mais utilizadas na produção de conteúdo, Com né. certeza. Traz aí diferentes questões. Agora, porque a comunicação ela pode ser vista de diferentes braços, né, que é aquilo que você falou, como que a gente afunila isso, né? Porque você pode estudar do ponto de vista do capitalismo, do ponto de vista político. Então eu, por exemplo, trabalho com entretenimento e educação. Tá. Então eu faço essa ponte, eu analiso a comunicação do ponto de vista do entretenimento, sejam séries da Globo ou Netflix, plataforma mundo do entretenimento, e analiso, por exemplo, Castelo rá tim canal educativo, plataformas educativas. Então, esse recorte depois que você se forma então, primeiro, ao mesmo tempo que você tem que ter uma formação ampla, né, porque a comunicação exige isso, você depois né, para pesquisar, para se aprofundar, você vai ter que recortar. Né, e são inúmeros a comunicação e a questão emocional, a comunicação e as redes, a comunicação e os algoritmos, enfim. Então são esses braços, né, que a gente vai recortando e que no caso lá da UFSCar, a gente trabalha com a questão do audiovisual e as plataformas. Sim. E aí eu preciso da TI, eu preciso de outros, né, do pessoal de design, O acesso às o plataformas, acesso assistir muito, né, acho muito. que a maioria muita gente gosta e assiste, É, né, mas além de assistir é, muito, né, porque para é. conhecer, né, saber É, o que está sendo feito ali, tudo isso, né, dá essa continuidade. e é legal, por exemplo, Aruanas, a gente fechou um artigo depois, vocês podem procurar, né, nós escrevemos no Obtel uma análise sobre Aruanas. E, esses textos vão sendo publicados dependendo daquele objeto que a gente está estudando, né. E eu brinco, eu amo novela e eu ganho a vida assistindo Isso é novela, muito né, bacana, né. então Uhum. é muito legal, né, porque até ontem chegou uma TV nova para mim maior, eu estou feliz da vida, não vejo a hora, porque eu acho que é um privilégio, né. Você tem todos os streams? Eu não tenho todos, porque eu não a Disney eu não tenho. Também não dá tempo, né. Não É, consigo. E é. a Apple eu não Mas tenho. eu pelo menos fico sabendo das coisas boas, Sim. né, ou na rede ou por indicação, e aí sim,
eu vou atrás e vou ali pontualmente e consumo. É, porque isso que é legal, né, por exemplo, que a gente falava dos grupos de pesquisa, grupos de estudo. É legal você, na sua formação profissional, ter esses grupos. Hoje eu participo no WhatsApp de diferentes grupos na área de comunicação, na área de transmídia, mundiais. Então, por quê? Porque é essa atualização, sobre a qual a gente já falou, que é importante, né, e esses grupos vão nos dando então, por exemplo, saiu uma série legal da Apple, mas um colega seu do seu grupo que tem a Apple vai te jogar ali. Então, é porque, como eu falei, é difícil ficar atualizado, mas eu uso bastante, eu assisto bastante. Eu amo a Globo, né, eu não tenho vergonha em falar, eu vivo no Viva, Uhum. quando eu quero não pensar na vida. Eu acho que a produção de telenovela da Globo, a qualidade dela caiu significativamente, das novelas das 9, vamos dizer assim. Eu não consigo mais assistir nem a das 6, nem a das 7, como a gente brinca, porque não sei. Então aí, como eu amo novela e tenho crise de abstinência, eu fico no Viva, É que mudou tudo, né? assistindo os antigos, né, O que é legal no Viva é que agora é HD, né? Full é, HD, é, tem até o 4K para é, quem tem acesso, é é, outra experiência. é, E é diferente, né? Porque com as novas tecnologias, você consegue ali assistir o que você quiser. é, Antes só tinha novela, é. então dava aqueles picos de audiência, né? Também, A mas cidade parava, é, né? Acho que é. o Brasil parava para assistir a novela, não era assim? Na novela Pantanal, que acabou de terminar agora nessa nova versão, ela conseguiu trazer essa comoção. Nós estudamos isso lá na UFSCar, a gente pesquisou bastante sobre isso. Ela, depois de muitos anos, conseguiu arrebatar o Brasil. Por exemplo, a gente até orientei um artigo sobre isso. O impacto do Pantanal no universo sertanejo, Que legal. sobretudo na área da música sertaneja, né. E o que a gente está defendendo hoje é que mesmo na era do streaming, dos Netflix, etcétera, a o impacto da produção da Globo na formação, da sociedade, nas discussões, na forma de pautar a sociedade ainda existe, né. Então assim, mesmo falando bem ou falando mal, né, então, por Entendi. exemplo, Aruanas foi uma série que contribuiu para mostrar e denunciar o garimpo no Amazonas, né. Sim. E então, assim, é um impacto pequeno, porque no caso Aruanas é uma novela das 11 horas da noite que não causou tanto, No canal aberto, no né? canal aberto, Tá. mas ali tem a plataforma. Então, eh, embora hoje a gente tenha muitas séries, as novelas, vamos chamar assim, da Globo, né, de diferentes horários, porque no fundo são todas novelas, apesar de ter nome de série, Uhum. minissérie, como gênero, pelas características do melodrama, toda Isso. aquela coisa, no fundo são todas novelas, elas ainda conseguem, não como antigamente, como você falou, Quem Matou Odete Roitman, que é o grande clássico de antigo, quem está me ouvindo talvez nem saiba, né, foi um assassinato de uma novela que causou Eu lembro, era criança, mas eu lembro. parou o mundo, Aham. mas hoje algumas delas, como o case do Pantanal, conseguem ainda arrebatar. Pantanal, mesmo sendo um remake, mesmo contando a história Sim, e de outra emissora, né? sim, sim. Porque primeiro que Pantanal vem na linha de Aruanas como estratégia de marketing, transnacional da Globo, Legal. né. Ela tem feito produções em que ela mostra o Brasil para fora, Tá. que a ideia é internacionalizar, né, a Globoplay. E aí quando você produz algo que fala da Amazônia, que fala do Pantanal, você está trazendo discussões que são do mundo, né, a questão do ambiental, né. Então, Sim, sim. e a belíssima fotografia, a trama, o enredo, né, foi uma produção muito cuidada o Pantanal, né, e conseguiu, Que bacana. conseguiu. Né, e aquela série, eh, de médicos, como que ela chamava? Vocês também fizeram algumas coisas naquele Sob sentido. pressão. Sob pressão, né, É, teve vários artigos sobre ela, né. nós escrevemos, Eu porque acho que foi bem bacana essas também. séries foram desse projeto do Obtel, que Sim, eu te falei. sim. O Sob Pressão, a gente mostra que a Globo ela cria, a gente chama de mundos ficcionais, né, ela Tá, cria uma base, vamos chamar assim, né, para o ouvinte, uma base de história clássica, com um cenário meio padrão, né, tá. um jeito de contar meio padrão, vamos dizer assim, em vários níveis. E aí ela durante um período, ela passa a produzir séries daquele formato, naquele meio que padrão. Então
Sob pressão, é baseado num livro de um médico recém-formado que vai trabalhar no SUS, num hospital público. Uhum. A partir desse livro, eles criam a série, né, que passa num hospital público de periferia, na beira de uma favela, e todos os entraves e problemas pelos quais tanto a equipe quanto os usuários do hospital, né, passam, porque é uma estratégia de adesão hoje das narrativas, eh, brincar com a realidade e a ficção, né, Legal. e fazer pistas que a gente chama de acessibilidade. De engajamento. Então, o que que vai fazer você se engajar na série? Você se identificar com aquele hospital público, com aquela fila do SUS, né, ou você com aquela mangueira que você precisa fazer uma E essa traqueostomia. identificação, né, acho que às vezes nem é pro bem e para o mal, né. Pode ser pro bem e para o mal. Eu Geralmente na Globo é para conscientizar ou sim, para passar diferente, por uma. exemplo, de La Casa de Papel, que a gente torce para os ladrões. La Casa de Papel então, mas aí é outra É estratégia de outra adesão, estratégia. é Por isso diferente. que existem as É, estratégias, é. isso. E aí, Uhum. sob pressão, segunda chamada, que é o que a gente está estudando agora, mantém o mesmo cenário, o mesmo padrão, que Não é assisti ainda, eu quero assistir. passar a série numa escola pública, que fala sobre o EJA, sobre o ensino de adultos. Tá. Então, o problema da professora que fica sem grana, o problema do aluno que teve que trabalhar a noite inteira e vai dormir na escola. Então, todos os entraves. Então, a Globo ela trabalha com essas produções padrão, que a gente Uhum. chama, meio que, né? E aí, para isso, e eu fiz um teste. Eu dei aula esses dias sobre fake news num programa de doutorado aqui na USP. Ah, legal. E aí, comentando sobre a minha pesquisa com segunda chamada, uma aluna está fazendo doutorado falou: "Eu sou professora e eu realmente me identifiquei", resumindo. Tá. Então, é sobre isso que a gente fala da formação profissional, para a gente não perder o rumo, né. Então, o profissional ele tem que primeiro saber identificar quais são essas estratégias no produto que ele está que ele tá analisando, que ele está estudando, para que depois ele possa saber produzir, né, para Eu que vou ele te falar uma possa. coisa engraçada, não querendo te cortar, mas que eu acho que é Aham. importante para não esquecer. Depois que a gente aprende, depois que a gente vira pesquisador, ou quando a gente tem esse olhar pra série diferente de quem é só o espectador, o telespectador, Sim, tudo muda. todo mundo. Porque eu olho ali e já não é mais só a história. É, Eu não tô ali só passivo. Eu tô analisando já o que tá acontecendo, o que o cara pensou, como tá o roteiro. É muito é. legal, né? Que é a diferença que a gente mostra quando eu dou teoria, né, Uhum. seja da comunicação ou da linguagem. E é difícil para o menino que chegou do ensino médio entender o lugar da teoria, né. E aí eu mostro o case que a gente estudou uma série lá na UFSCar, 3%. 3% é uma série da Netflix que foi baseada num trabalho de conclusão de curso de alunos Uhum. que jogaram no YouTube, a Netflix comprou. Resumindo, a gente passou um ano assistindo esse 3%, a primeira temporada, eu odiei, eu detestei a Você não série. gostou? Só que eu precisei escrever sobre ela. Por quê? Porque é diferente do olhar do leigo, Sim, do fã, que ama Harry Potter, que ama, sei lá, o fã, e o pesquisador, né, o profissional da área de comunicação. Por quê? Porque o profissional ele tem que tirar a paixão, né. exato. Eu odiei, não gostei da série, odiei brincando, mas claro, não Uhum. gostei da série, não me cativou. Mas eu não estava lá como consumidora leiga, que é o que você falou, os alunos dão esse depoimento no curso. "Ah, depois dessas aulas eu nunca mais vi filme do jeito do", a minha mãe também está vendo agora comigo os filmes, está reparando na cor, está reparando no vestido, está reparando na música. Então existe essa formação profissional da pessoa, essa formação do olhar da pessoa, que a mãe também vai começar a ver novela diferente, né. E existe essa necessidade do profissional. Eu assisti o filme do criador da bomba atômica, né, Aham. assisti agora, não foi no cinema, agora acho que semana passada, Hã. e foi outra experiência. Porque é um filme, você já assistiu ele? Já, né? Assisti. Ele é um filme que tem o preto e branco, que tem as É, jogadas, é muito legal. E é bem isso, é uma chuva, é, né. Quando você pega um filme que ele é todo, sei lá, um Tarantino na vida, é. né, é aquela chuva de coisas, de elementos que você, depois que conhece, estuda e reconhece isso na obra, é muito bacana, né. É, por exemplo, Napoleão, que agora tá saindo aí, né, tá É. no auge. Eu vi. O enredo é fraco, eu não gostei, foi meio decepcionante. Agora tem uma bela fotografia, por exemplo, né. Uhum.
Mas então é isso, o profissional ele tem que saber olhar, né, tecnicamente, vamos dizer assim, né, de modo profissional, né. É, porque pra quem é leigo, vai muito pela olha o ator que fez o outro filme, outra série, né, É. vai muito assim, mas na hora de que começa, ou gostou ou não gostou. Pra quem é pesquisador não, vai olhar outras características, com certeza. E hoje, nas pesquisas que a gente tem feito com os alunos, com jovens de modo geral, eles só reconhecem, aluno é treinado a reconhecer o conteúdo. Você fala assim: "Ah, sobre o que que é o filme? Sobre a bomba atômica. Ah, sobre o que que é o filme? Sobre amor, sobre sexo, sobre violência". Agora, primeiro, as questões ideológicas. Eu fiz um projeto, terminei o ano passado, sobre essa relação dos alunos com as plataformas. Uhum, Então, se você traz a questão temática ideológica, poucos percebem, né, a tendência ideológica do filme. Poucos jovens percebem o trabalho estético e ético do texto. Quando um audiovisual você não percebe que o vestido vermelho significa, você não está lendo o texto inteiro, né. exato. Então a gente está formando, Marcel, que é a grande preocupação, leitores muito superficiais de 280 caracteres, vamos dizer Uhum. assim. Muito rápidos, muito pouco. E aí a questão, né, que profissional você vai ser se você só consegue ver vídeos para o YouTube, Exatamente. né. Se você não consegue ler um artigo científico, um texto teórico, você não consegue assistir a um filme, sei lá, do Tarantino, você faz a gente já eu faço várias experiências com os alunos, né. Às vezes uma animação de 5 minutos, simples, como Vida Maria, que é um clássico de uma animação que ganhou prêmios aí há alguns anos. Que é simples, acho que dura 7 minutos. Hum. Uhum. Eles não percebem o jogo de câmera, eles não percebem que a luz e a sombra, eles sabem que fala do Nordeste e da fome, pronto. Tá. Então isso é um perigo, né, na formação. Então eu falei outro dia, eu vim dar uma palestra aqui para o professor Renato sobre esse tema, para Uhum. turminha de publicidade, e, assim, parece simples, mas para mim o profissional da comunicação tem que ser um grande leitor, primeiro. Né. Ele tem que ser um leitor crítico, não com essa palavra como fica na moda, né, que é leitor, mas um leitor realmente crítico, que sabe ver os pingos no i, que sabe identificar, né, as nuances, as estratégias malignas, né, o que está por trás ali. Se ele não for um leitor crítico, ele não vai conseguir ser um profissional da comunicação. Eu falo isso muito para meus alunos, viu, né, muito. Eu Ótimo. acho que não só isso, né, tem que ser muito curioso, É, né, e até assim, você anda muito de carro, vai andar de ônibus, né, vai ter outras experiências. Você s vai encontrar outros contextos e você vai aumentar essa sua bagagem. claro. E é interessante, por exemplo, vamos pegar a Netflix aí, que uma das maiores, né, Sim, como também foi mudando também esses conteúdos na plataforma, né. Muita coisa espanhola, né, japonesa, chinesa, né, e é muita gente assistindo, coisas diferentes. Isso tem que buscar também, né, não buscar só o que gosta. aí tem 2 questões, né, que são questões que a gente tem que entender. Primeiro que a Netflix, ela cresceu de tal maneira que ela não é uma produtora, né, então ela espalhou produtoras de conteúdos Sim, no mundo inteiro, para poder dar conta da demanda, da aceleração com a qual ela produz novos produtos. uhum, E por outro lado, isso traz um novo perfil do consumidor. Que é um consumidor cada vez mais ávido por inovações, né, é o consumo eterno, né, o eterno então eu troco o telefone, porque a nova versão 20.000 não sei que número, mudou 3 sim, sim, milímetros à beira dos e tem uma câmera não sei o quê. Então essa necessidade de consumo exacerbado e acelerado que o net que a área do entretenimento trouxe. Inclusive o professor Scolari, que é um professor que a gente tem parceria lá na Pompeu Fabra em Barcelona, ele fala em artigos dele que a necessidade de consumo do audiovisual e do entretenimento hoje tornou-se tão igual e tão importante quanto a necessidade de consumo de bens materiais, né, aquilo que a gente fala, objeto de uhum, desejo, objeto de consumo. E é óbvio que isso foi produzido intencionalmente, porque se a gente pensar, a gente vive num universo do capitalismo digital. E esse capitalismo digital, o petróleo do mundo, né, a principal commodity do mundo são os dados. sim, Quanto mais eu
quanto mais eu consumo séries na Netflix, mais eu vou falar delas nas minhas redes, Sim. mais eu vou ficar grudada, imigrada e imersa nas plataformas. Então, esse case Netflix é excelente para mostrar esses 2 lados. Primeiro, as mudanças na produção, Tá. que é uma área de estudo aí super legal para você entender, né, como são essas novas produtoras, de que modo elas estão conduzindo seus modelos de negócios, porque a era digital criou novos modelos de negócios, não só para o e-commerce de varejo, Pra tudo. mas principalmente Sim. para a nossa área, né. Então nós temos aí novos, a Globo trabalha com parcerias com a O2, com outras produtoras, né, porque elas por si não dão conta mais, né, da quantidade e Uhum. da necessidade de aceleração de produção de conteúdo. E então por outro lado, essa necessidade de nos deixar cada vez mais no universo digital, porque, existe um pesquisador italiano que trabalha na Federal no Rio, chama Giuseppe Cocco. Ele fala que nós somos a geração dos sem emprego e Uhum. sem remuneração, já que o Caramba, que a gente produz, que são os dados, são a principal mercadoria da com sociedade, e a gente certeza. produz isso. Eu brinco, né, fui ao banheiro, clique, comendo coxinha, clique, Tudo, né? gostei do Game of Thrones. Então, esse case Netflix, tá vendo quantos braços, um case que você comentou aí de ter produções em vários países, como que só esse que você falou traz essa complexidade de assuntos e coisas que, de novo, são parte importante na nossa formação de profissional na área de comunicação. Faz todo sentido. Eu acho que só para pegar o link aí também, eu lembro que quando a gente estava estudando, ainda estava no início, mas agora está muito presente. São Aham. as plataformas que, além de ter as séries, os filmes e tudo mais, o catálogo, também tem o acesso à TV aberta. Conta um pouquinho dessa união. Por exemplo, a Star Max, você tem a ESPN total ali, É. né, então você assiste a TV, né, se aquilo que já passou você consegue assistir depois que acabou, né, então essa união que lá atrás quando a gente estudava ainda não estava Não tá. acontecendo, mas agora está totalmente presente. Porque foi um processo assim, né, hã, toda vez, como eu falei aquela hora que eu sou da geração que as pessoas achavam que a televisão ia me matar. Toda vez que surge uma nova mídia, fala-se que a anterior vai morrer. O professor João Massarolo falava que na hora que o streaming conseguisse colocar o esporte, o jogo de futebol dentro lá, poxa, ia ser uma virada de chave, De e foi chave. mesmo. Então, e aí, da mesma maneira que quando nasce uma tecnologia nova, todo mundo fica com medo, e com a Globo, por exemplo, vamos pegar o case Globo, né, que é mais que eu estudo. Então, o que que acontece? O rádio achou que ia morrer, o jornal impresso achou que ia morrer, o rádio, né, tem vários artigos, a TV vai morrer, o rádio vai morrer. Então, primeiro, houve esse medo da própria empresa, vamos dizer, da Globo, Uhum. e agora o que vai ser de mim se eu sou uma TV aberta e cada vez então, primeiro foi a TV canal pago. Sim, Que vamos dizer, a Globo fez? Comprou 80% da NET, vamos dizer, sim, sim. são canais da Globo, do Multishows da vida, né. Aí ela se posicionou ali como modelo de negócios. Aí vieram as plataformas. Então, num primeiro momento, havia essa cisão, né, primeiro o medo, depois ela foi entendendo, aí ela criou o G1, o G-Show, não era Globoplay, esqueci o nome agora, né, ela criou vários espaços na internet, onde ela trazia alguns conteúdos específicos para a internet. Tá. É. Ela criou webséries pequenininhas, né, ela foi caminhando O assim. jornalismo falava alguma coisa, complementava lá, Não né. complementava no começo, Era assim, era tudo igual? complementava não, muitas vezes era Um cross mídia a para mesma depois um transmídia. Aí, o que que acontece? Ela viu que, e a sociedade é plataformizada, né, Uhum. a gente tem autores que mostram, né, esse estudo, e que não dava mais para brigar, então ela criou o Globoplay. E aí, o que que acontece? Num começo, ela punha exatamente o que estava na TV aberta no Globoplay, mesmo produto, né, ela foi fazendo isso. Até que, por exemplo, eh, Todas as Flores, que foi um artigo que eu estou escrevendo, terminei agora, apresentei num congresso, Todas as Flores foi dita como a primeira novela produzida na plataforma.
não para TV, Ela foi primeiro, para a plataforma. depois foi pra Depois, aberta. então, hoje, o que que Tá. acontece? Ela tem feito essa migração de um para o outro, né, então, ela agora já deu um passo de produzir só para a plataforma, e quando ela lança primeiro na plataforma, aquela Ilha de Ferro, por exemplo, né, tem várias que ela Uhum. lançou primeiro na plataforma, aí depois ela lança na TV aberta. Tá. Às vezes ela faz o contrário, ou às vezes acho que foi Aruanas que foi concomitante. Mas, por exemplo, eu sou da televisão, embora eu tivesse 6 episódios, vamos dizer, lá, eu gostava de Uhum. assistir uma vez por semana Dava na essa TV. pausa. É. Então Tá. ela tem mesclado, tem coisas que ela está lançando na plataforma, mas ela lança por semana, mantendo a mesma forma de distribuição. Então ela está que é um braço que a gente estuda, né, que são esses novos modelos de distribuição de conteúdo. Então agora ela está fazendo essa mistura. Então, por exemplo, o Trali no jornal Hoje, Uhum. fala assim, ó: "Continue sobre o assunto lá no G1". Exato, já faz esse gancho. Aí faz complementar, aí faz Tá, tá. transmídia. Vamos assistir Ah, um podcast, vamos, enfim, isso, consumir esse. isso. Então Tá. hoje ela cria esse caminho transversal, que a gente chama de transmídia, né, esse caminho Não transversal tem e uma concorrência, né, é uma complementar. coisa complementar e Complementar, junta, né. complementar, Tá, é. tá. E hoje a gente vê também, a gente falou do Viva, eu não sei mais hoje atualmente, mas até pouco tempo, o maior consumo da Globo vinha do Viva e das novelas antigas do Globoplay. E mesmo que o Globoplay traga séries americanas, produtos, Tá. ainda as novelas, tanto que agora ela lançou uma outra forma, está lançando novelas mais antigas ainda, que ela está resgatando, e realmente a novela ainda é o carro-chefe, né, Ainda da mais por ser brasileira, né. é, 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 é. muito legal. Né, eu acho que a gente tá indo para o final aqui do nosso podcast. A gente poderia ter falado, assim, fazer um podcast só de plataforma, só de conteúdo, Isso. só de comunicação, só de pesquisa. Mas, assim, para finalizar, eu gostaria de saber das tendências. Quais são as tendências para esse universo aí da comunicação, plataforma, enfim. O que tá aparecendo aí que você acha que vai despontar, que vai ter que ser muito, dar ainda pano para manga para pesquisa? É, como eu falei, por exemplo, são várias questões. A gente está estudando agora os novos conceitos de cidadania. Por quê? Porque, segundo os autores que a gente pesquisa, eh, esse universo digital cria uma nova forma de habitar, de viver. Nós hoje vivemos em rede. Então, esse é o ponto central a comunicação hoje é uma comunicação plataformizada e em redes. Então, é esse universo que a gente tem que estudar, Tá. né. Trabalhar nesse universo é a questão hoje está na moda o termo de inovação, né, que é uma palavra muito problemática, mas eu acho que é entender primeiro o que que a gente está entendendo. Hoje nós vivemos as crises das instituições políticas, econômicas, né. E essas crises, né, na questão ideológica da sociedade, forma novas pessoas, Sim, questões éticas, né, questões estéticas, questões cidadãs. Então a gente está trabalhando muito nesse universo aí, né, de entender como realmente esse novo habitar em rede, né, e quais são as implicações disso. E aí você vai nichando, né. Mas o caminho são os estudos de plataformas. sim, sim. Muito bacana e a gente só tem a certeza que vai ter mudança. A É, gente vai estudando, complementando isso. e criando esses conteúdos, são muito legais. Quero te agradecer de coração, agradecer a sua presença, agradecer a palestra, eu não estava aqui no dia, mas que os alunos deram feedback super positivo, tá? Agradecer esse episódio, vai ficar gravado, então depois a gente vai compartilhar. Legal. Fala dos seus contatos, das suas redes, como que as pessoas te encontram, as pessoas podem fazer pesquisa contigo, como que é? Claro, claro. Inclusive eu estou lançando agora uma identidade visual, Nayá, Que já já vai estar aí legal. nas redes, mas por enquanto é Nayá Saad, né. Meu e-mail é nayasaad@gmail.com, vocês podem entrar em contato ou me achar aí nas redes, no LinkedIn, eu estou atualizando, logo logo vocês vão ver a minha nova identidade aí visual, Muito bom. né. E claro, por favor, sejam bem-vindos, eu sou professora do programa de mestrado, como eu falei, do Unifacef, vocês podem ir lá, estou precisando de bons orientandos, bons pesquisadores que querem entender mais esse universo aí tão maravilhoso. Eu sou apaixonada, né, Marcel, eu até espero não ter falado demais, porque eu me Não, foi empolgo ótimo, trouxe e muita experiência, muito conteúdo é pro pessoal isso. que está assistindo.
E aí fica o convite para próximos podcasts, né? Foi o primeiro, mas que Sim. seja o primeiro de muitos. Espero que tenha sido clara, que estamos aí também, adorei entrar para o rádio oficialmente. Legal, muito bom. Pessoal, obrigado. Eu acho que esse é o nosso último episódio do ano, né? E a gente fica por aqui no ano que vem com novos conteúdos. Assistam, compartilhem, curtam, né? Façam todo Sim, aquele engajamento que a gente pede nas redes por sociais, favor. né? E se tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixe nos comentários. Depois a Nayá acessa esse vídeo, responde o que vocês perguntaram, a gente também. Tá bom? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.